setembro do ano passado, a gente começou um bate-papo importante sobre inventário e testamento. E hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto que ainda gera muitas dúvidas. Quando o tema é divisão de bens, herança, direitos da família, muita gente fica inseguro. O que é obrigatório? O que é opção? O que a lei determina? Gente, olha, hoje a gente vai continuar falando sobre isso e também a gente vai esclarecer outros pontos importantes. E para responder tudo isso, a gente recebe agora a doutora Sandra Daniotti, especialista em direito da família, tá bom? Olá, Olá, seja bem-vinda de volta. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo bem, doutora? Como Seja sempre, bem-vinda. boa Você tarde tá a bem? todos. A gente estava comentando que a gente amou o look da doutora, porque já tá no clima. No do clima. nosso estúdio, Uma né? corzinha para ficar mais alegre, carnaval, porque também a gente não vive só de problemas, né? Não, de Tem que ter, soluções, principalmente. exatamente. Um pouco de alegria, faz essa mistura, essa massa, como vocês estavam falando. Não é isso? A vida é isso. A vida é É o isso. tempero. Exatamente. Né? Ah, que gostoso. Qual a sua comida italiana preferida? Você estava falando, eu estava pensando, eu estava louca para falar. Você sabe que eu adoro lasanha de berinjela. Ai, é muito bom. Nossa, mas com massa ou a massa é a berinjela? A berinjela. Aham. Então, você faz no ovo, farinha, frita. Tem gente que já vai para o forno, faz sem a farinha. E aquele molho, eu gosto do molho que eu faço com tomate. Tomate mesmo. Que delícia. Isso. Nossa, Põe um pouquinho de gente. manjericão e tal. Tempero, aí a massa, a berinjela, o molho, mussarela, não pode faltar orégano. Aham. Ai, Nossa, que gente. delícia! E aquilo derretendo. Quentinho. maravilhoso. Um Ai, vinho. doutora, queria, se a gente tivesse combinado antes, você até poderia ter trazido Não pra gente. poderia? Vamos combinar, Vamos né? combinar. Vamos. Sentar à mesa, a família é a coisa mais gostosa e bonita que existe. Exatamente. Não adianta só a comida, gente. É a harmonia, é a alegria, a felicidade, é o amor. Isso é importante. E a Com gente até vai certeza. falar sobre isso, mas acho que é o lado poético disso tudo, é a herança que a nossa família nos Sim. deixa em relação a isso, né? Sim. Aos Isso. costumes, É o que à vale a pena, cultura, as boas lembranças, né? Isso é importante para sobreviver, porque viver, a gente sabe, tem altos e baixos, né? E existem perdas, existem ganhos. Então, a gente nasce, vai vivendo, vai construindo a vida, a família, se casa, tem filhos, né? E tem todas as heranças. Herança genética, herança patrimonial, herança sentimental, tem tudo. Então, o que a gente tem que conviver com isso? E aí, quando a gente não quer pensar, mas a vida nos leva ao fim, né? Então, a finitude, essa situação que a gente vai tendo que se acostumar, vai tendo que controlar nossas tristezas, saudades e tal, e a gente se depara com o quê? Com o patrimônio deixado. Graças a Deus, quando se tem o patrimônio para dividir. Porque, infelizmente, há uma grande parte da sociedade que não tem. Mas quando se tem, às vezes a gente ouve a família falando, olha, era melhor não ter nada. Por quê? Dá tanta briga. Briga. Tanta dor de cabeça. Mas por quê? Porque falta o planejamento. Então, assim, sempre que se tem um planejamento, porque a gente não quer, na verdade, olhar o assunto de frente, que é um dia passar pela perda. Mas se você encarar que essa é a vida, que todos nós um dia vamos passar por isso e vamos deixar esse legado, as coisas boas que fizemos, os aprendizados e o nosso patrimônio físico, né? E intelectual também, que pode ser inclusive livros, a questão da internet hoje, que se discute bastante. Então, vai passar? Faz um planejamento. Então, de que forma? Existem várias formas, é sempre importante consultar um profissional que você confie para te orientar, né? E um testamento é uma forma, vamos dizer assim, mais simples do que se pensa, tá? E mais barato do que se pensa para resolver essa situação. Às vezes a pessoa fala assim, eu não quero pensar na morte, eu não quero, deixa. Não significa que você vai fazer o testamento E vai morrer no dia seguinte. Exatamente. E a coisa bacana do testamento é que o testamento você pode fazer hoje e você distribui o seu patrimônio daquela forma. Mas você acorda amanhã e às Ganha vezes... uma loteria.
mudou. Não é isso? Mudou. Ah, eu fiz besteira, eu deixei X patrimônio para tal filho, mas ele é um ingrato, ou coisa parecida, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, o que você faz? Você pode mudar o seu testamento. Então, sempre vai valer o último. E vai até o último dia da sua vida. A pessoa, às vezes, está no hospital e ela pode chamar o cartório para que venha, desde que ela esteja em sã consciência, em perfeitas capacidades psicológicas, físicas às vezes nem tanto, mas em perfeitas condições para dizer eu quero isso, é testado, tem testemunhas e tudo mais, e ela diz assim, olha, eu quero que faça isso. Quantos casos que a gente sabe, a pessoa faz isso num dia, de manhã, à noite, ela parte, mas deixou o quê? Discriminado tudo o que ela gostaria. Aí você diz assim, ah, mas ela vai partir em paz? Eu acredito que sim. Sim. Porque ela percebe, eu fiz o que eu devia, eu fiz o que queria, eu fiz o que achei justo. Olha, que bonito. E doutora, quando você veio aqui, na outra oportunidade, a gente até falou, né, que Sim. faz um tempinho choveu de pergunta, né, Águia? A gente não conseguiu até tirar todas as dúvidas e agora já tá bombando. Vamos lá. Então, vamos para a primeira? Vamos lá. Olha, é o Carlos Alberto, ele falou, boa tarde meninas, minha tia deixou um testamento, né, deixou em um testamento uma casa para mim. Já dei entrada na Defensoria Pública, mas até hoje não tive nenhuma resposta. O que devo fazer? Eu posso vender sem fazer o inventário? Olha, vamos lá. O testamento é o ato de última vontade, certo? Então a gente sabe que é a última vontade do falecido ou da falecida. E não é só fazer o testamento e aquele bem já passa automaticamente. Eu tenho um patrimônio, não tenho filhos. Você só pode testar e pode doar e pode passar para aquelas pessoas que você deseja até o limite de 50% ainda. Tem gente que fala assim, olha, mas o novo código não mudou ainda. Tá? Então, hoje ainda prevalece 50%. Então, você pode dispor daqueles 50% para doar para quem você quiser. Mas isso não significa que transfere automaticamente. Esse é o grande problema. Porque tem que fazer o quê? A abertura com o falecimento daquela pessoa que fez o testamento. Abrir esse testamento. Tem que abrir o testamento. E muitas vezes ele é cerrado, ninguém sabe. Né? E como que você sabe da existência do testamento? Com falecimento, certidão de óbito, você vai no cartório notarial e pede, existe testamento em nome desta pessoa? Existe. Aí você vai fazer o quê? Pede a abertura do testamento. Veja que ele falou que procurou a Defensoria Pública. É importante ele falar isso. É importante você consultar e constituir um bom advogado que você confia, mas se você não tem condições financeiras para isso, nós temos a Defensoria Pública. Então você vai, leva os seus documentos, o testamento, certidão de óbito e toda a documentação. Eles vão marcar uma data para entregar, você entrega, eles vão fazer a abertura. Aí, desta abertura, vai ter que fazer o inventário disso. Porque testamento é testamento, inventário é o inventário. Por isso que eu falei no início que o testamento fica barato, porque você vai pagar as taxas de cartório, tão somente, mas não vai pagar o imposto. Que a gente pode até falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, lá, o que eu posso fazer? Eu posso vender? Não, ninguém pode vender aquilo que não é seu ainda. Né? Então, vamos fazer os trâmites legais, abrir o inventário e pedir, mas, eu estou em grande dificuldade financeira, eu preciso vender o patrimônio. Você pode pedir por ordem judicial, um alvará. Então, dependendo da situação, nós não sabemos o caso em concreto, dependendo da situação, o juiz pode autorizar a venda, sim. E aí adianta o lado da pessoa, né? Sim. Nossa, muito bom. Tem mais perguntinhas, coloca pra gente, diretora. Lucas, oi Gabi, sou filha única, mesmo assim preciso fazer inventário? Então, você diz assim, mas vai falecer, vai ficar tudo para mim. Duas alternativas. Uma, ou os pais já passam em vida, tá? E eu sugiro sempre aqui, hein? É um conselho de ouro. Faça com reserva de usufruto. Por quê? Muitas vezes a pessoa doa tudo e diz assim, não, mas eu só tenho um filho, não me interessa.
Você não sabe o que pode acontecer amanhã. É a mesma coisa que você desvestir uma roupa para vestir a outra. Tira deste para vestir aquele. Ficou sem nada. Ao passo que você assinou uma escritura de doação, você deixa de ser dono, proprietário. Você perdeu o domínio daquele patrimônio. Então, se você fizer a reserva de usufruto, então você tem ainda este bem, você pode usufruir dele, pode alugar, pode morar, não pode vender, né? Com o seu falecimento, passaria para a pessoa. Caso não seja feito desta forma, o herdeiro único, a gente chama assim, um nome difícil, mas é adjudicação. Adjudicar. Então, ele chama para si esse bem, ele vai ser o único proprietário, mas tem que abrir o inventário. Tá? Então, vai ter que recolher o imposto. Como que funciona a questão do imposto? Aquele que recebe é que vai pagar. Então, lembra que eu falei agora há pouco? Vamos falar um pouquinho desse imposto? Testamento. Sempre que alguém me procura para fazer o testamento, eu digo assim, esta pessoa a qual você está deixando, ela vai ter condições de arcar com as despesas do processo, inventário, abertura de testamento? Não, não vai. Então, você não vai acabar não ficando em paz. Por quê? Porque o inventário não vai ser aberto, não vai ser nada disso que você está colocando no papel vai poder ser executado se a pessoa não tiver condições. Então, existem pessoas que até deixam, por exemplo, falam, olha, X consta do testamento e deixo a conta de número tal, no banco tal, tarará, no valor hoje de tal, que fica com rendimento, que será utilizado para pagamento das custas, despesas processuais, honorários advocatícios. Aí é a certeza, mas só vai poder ser movimentada nessas condições. Está no testamento. E isso vai ter que ser colocado em prática. Olha que bacana. Muito legal. Você está colocando tudo, não é um planejamento? É um planejamento. E você fica mais tranquila mesmo, né? Quando você vai partir, que é a única certeza que nós temos, né? É deixar quem a gente ama com as coisas assim mais organizadas possíveis. E assim é uma maneira também, até na hora da partida, de demonstrar amor, né? Exatamente, de preocupação. E é uma coisa assim que se torna tranquila e que pense como se fosse um negócio. É um contrato. E tem que... É patrimônio? É material? É. Vai ficar aqui? Vai. Então vamos discutir isso agora. É dessa forma. Muito bom, né? Ó, a gente precisaria de um programa inteiro, porque a gente não consegue nem fazer mais perguntas. Nem mais uma. A gente tem que fazer um 3.0. A gente já fez o 2, agora a gente faz o 3.0. Mas a doutora é muito maravilhosa. Ela já responde várias dúvidas em uma só pergunta. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço muito, viu? Estou muito feliz de estar aqui, esse ambiente maravilhoso. Gente, aqui é assim, um astral, uma coisa muito gostosa. Que lindo. Eu fico muito feliz, viu, pelo convite. E sempre que vocês me chamarem, com certeza, eu virei com o maior prazer. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Uma boa tarde a todos.